Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 44, o verdadeiro sinal. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos e deixar bem claro que esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu indico aos irmãos fazer a leitura completa do capítulo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia, que vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. Então vamos lá. Desejar de Todas as Nações, capítulo 44, o verdadeiro sinal. Fora na região de Decápolis, que havia fora na região de Decápolis que havia sido curado os endemoniados de Gergesa. Ali o povo, alarmado com a destruição dos porcos, constrangera Jesus a retirar-se. Dentre eles, escutara, porém, os mensageiros por ele deixados atrás de si, e despertara-se o desejo de vê-lo. E aqui nós vemos a obra daqueles missionários que foram endemoniados e foram curados por Cristo. Eles percorreram todas as Decápolis, eles falaram para a família deles sobre a cura deles, eles falaram para as outras pessoas, eles mostraram o seu testemunho pessoal, e isso fazia com que as pessoas ali ficassem interessadas em conhecer a Cristo. Quando verdadeiros missionários passam por algum lugar, eles deixam o desejo de algumas pessoas ou de muitas pessoas conhecerem a Cristo. Eu e você temos de ter essa ciência. Onde quer que eu e você passemos, temos de despertar o desejo nas pessoas de conhecer a Cristo. Ao fim de 3 dias acabaram-se os alimentos que tinham. Jesus não os queria despedir com fome e chamou os discípulos para que lhes dessem alimentos. Novamente manifestaram-se incredulidade aqui. Posteriormente, Jesus faz a multiplicação de alimentos novamente ali, só que desta vez para não-judeus, para gentios. Mas percebam aqui, sempre acontece a mesma coisa com os discípulos. Enfrentam uma situação, incredulidade. Jesus vem, mostra o poder dele, mostra o poder de Deus, mostra a atuação de Deus. Eles acreditam, têm fé, confiam, passa um tempo, incredulidade novamente. Jesus vem, de novo os traz de volta, mostra que devem confiar, devem ter fé. Passa um tempo, incredulidade novamente. Esse ciclo repetitivo é algo que eu e você devemos evitar em nossas vidas. Não cair, não nos deixar cair no poder, nas garras da incredulidade. Eu e você devemos de ter confiança em Deus o tempo todo. E não é uma coisa fácil. Temos de ter a certeza de que Deus atuará no tempo necessário. Eu e você não podemos ficar toda hora caindo, nos rolando na lama da incredulidade. Não devemos tropeçar neste ponto. Esses exemplos estão aqui para nós tirarmos uma lição de que não devemos fazer o mesmo. Não é para ficar como exemplo. Tem coisas na Bíblia que são como exemplo para seguirmos e coisas na Bíblia que são exemplos para aprendermos com aquelas lições e não fazermos a mesma coisa. E aqui é um ponto em que eu e você devemos aprender a não fazer a mesma coisa. Não devemos cair repetidas vezes no erro da incredulidade. Em uma igreja que eu frequentei lá, em uma cidade no interior de São Paulo, teve contando a história de um irmão que já era o 6º batismo dele. E aí ele faz, já era tão repetitivo ele entrar, batizar e sair, que ele mesmo já falava, eu vou tomar mais um banho. A incredulidade da pessoa afasta, e aí volta, e aí afasta, e aí volta, e afasta, e volta. Esse é o tipo de exemplo que eu e você não devemos seguir, não devemos ter. Uma delegação de fariseus unira-se uma representação de ricos e altivos saduceus. O partido dos sacerdotes, dos céticos e aristocratas da nação. As duas setas haviam estado em feroz inimizade. Fariseus e saduceus eram inimigos, eles se odiavam. Uns ficavam bajulando o poder romano,
para continuar tendo as suas benesses, e outros queriam acabar com o poder romano, queriam uma nação forte. Saduceus, bajulando os romanos, fariseus contra o poder romano, querendo uma nação forte. Fariseus e saduceus uniram-se agora contra Cristo. Eles eram inimigos mortais, mas se uniram contra Cristo. E aqui é o ensino para nós. Os semelhantes atraem-se onde quer que exista um mal. Ligam-se com o mal para destruir o bem. Duas partes más se odeiam, mas quando elas encontram bem, elas se unem para destruir o bem. E eu e você temos de ter a consciência disso, principalmente agora, nesse ano que estamos vivendo. Política novamente, vai ter eleições, esquerda, direita, centro, ambos os lados maus que vão se unir para destruir o verdadeiro povo de Deus. A única chama de bem que tem aqui, porque é Cristo vivendo em seu povo, esse mal irá se unir para atacar os crentes, os filhos de Deus, e não vai ter nem lado A, nem lado B. E aqueles que se dizem o povo de Deus, que tomam partido de esquerda, direita, de centro, de qualquer coisa que seja, estão tomando um partido ao lado do mal. É hoje que a gente vai falar sobre isso. E com as suas pitadas de fermento, vão modificando o caráter do cristão a ponto dele perder sua essência, dele já não mais ser encontrado nas fileiras dos filhos de Deus. Quando eu e você ficamos tomando lados políticos, temos a tendência de nos afastarmos de Deus. Eu falei aqui de política um tempo atrás, as pessoas começaram a me atacar porque eu falei que não deveríamos ter lado político, porque a partir do momento que tomamos lado político, que tentamos misturar a nossa fé e a nossa religião, estamos fazendo basicamente o que a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, está fazendo, a segunda besta de Apocalipse 13. Devemos tomar cuidado com isso. Um sinal assim foi solicitado de Jesus. Estes sinais não eram, todavia, aquilo que os judeus necessitavam. Nenhuma prova meramente externa lhes faria proveitosa. O que precisavam era iluminação intelectual. Não era iluminação intelectual, mas renovação espiritual. A todo aquele que quer nascer no reino de Deus, não precisa de intelecto, não precisa se esforçar em estudos. Tem pessoas que pegam as suas bíblias e ficam se debruçando e acham que só podem fazer alguma coisa depois que estudar. Para que eu e você nasçamos no reino de Deus, para que eu e você nos tornemos novas criaturas, o Espírito Santo de Deus precisa ser derramado sobre nós, trazendo renovação espiritual, uma mudança de vida de fato. O estudo em si sozinho é vazio se não houver mudança de vida, se não houver atuação de Cristo em nós, o Espírito Santo trabalhando para nos conduzir, nos convencer do pecado e nos converter. Se não houver esse trabalho de Deus em nós, não importa quantos estudos você faça, não importa quantas vezes você lê a Bíblia, não importa quantas vezes você lê Espírito de Profecia, não importa o que você come, aonde você mora, se você observa a lei ou não, se você não tem uma renovação espiritual, se Cristo não vive em ti, se não vive em mim, de nada isso importa. Aqueles fariseus, aqueles povo queria um milagre, mas eles viam milagres constantemente da parte de Cristo, mas eles insistiam agora em ter um novo milagre, dizendo assim que aí sim eles acreditariam, mas isso não mudaria em nada a vida deles. Cada milagre operado por Cristo foi um sinal de sua divindade, estava fazendo a própria obra predita acerca do Messias. Para os fariseus, esta obra de misericórdia era um positivo escândalo. Os guias judaicos olhavam com cruel indiferença aos sofrimentos humanos. Em muitos casos, seu egoísmo e opressão haviam causado a dor que Jesus aliviava. Assim, seus milagres eram opróbrio para eles.
Os milagres de Cristo era justamente desfazendo as obras daqueles fariseus. Os milagres de Cristo, eles iam em encontro às necessidades humanas, eles ajudavam as pessoas, enquanto os fariseus, com seu orgulho e com seu egoísmo, afastavam as pessoas necessitadas. Quando Cristo fazia um milagre de ajudar alguém, era, dizendo assim no linguajar comum, um tapa na cara dos fariseus, porque era totalmente contra aquilo que eles faziam e viviam. O que levava os judeus a rejeitarem a obra do Salvador era a mais alta demonstração do seu caráter divino. A obra de Cristo era rejeitada porque era a demonstração do caráter de Deus. Eles não aceitavam o caráter de Deus, eles não queriam o caráter de Deus na vida deles. A maior significação de seus milagres manifesta-se no fato de serem feitos para beneficiar a humanidade. A mais alta prova que veio de Deus é revelar sua vida, o caráter divino. Ele fez as obras e falou as palavras de Deus. Tal vida é o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres é de fato Cristo viver em mim. É de fato eu abrir mão no meu egoísmo, eu abrir mão do eu abnegar da minha vida e permitir que Cristo viva em mim. E as minhas obras serão um reflexo do caráter perfeito de Cristo. Eu irei ajudar as pessoas, eu irei amar as pessoas, eu irei me preocupar com as pessoas genuinamente, não olhando para obras, não olhando para o que eu estou fazendo, mas porque é algo natural, porque Cristo vive em mim. É esse o maior milagre que Deus pode operar na minha vida e na sua vida. A mudança do coração humano, a transformação do caráter, é um milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar almas. Uma vida coerente em Cristo é grande milagre. É um grande milagre, de fato, porque não é fácil viver uma vida coerente em Cristo. Não é fácil abrir mão do eu, não é fácil abrir mão das vaidades, não é fácil abrir mão de tudo aquilo que eu gosto, dos meus prazeres, dos meus confortos. Não é fácil, mas quando eu assim faço, é o milagre de Deus em minha vida. Os que desejavam um sinal da parte de Jesus estavam com o coração tão endurecidos na incredulidade que não lhe discerniam o caráter e a semelhança de Deus. Quando estamos, de fato, enraizados nas coisas deste mundo e escurecemos as nossas vistas à obra de Deus, aquilo que Ele pode fazer por nós, nós nos afastamos, nós não compreendemos, nós não aceitamos, e há uma transformação genuína que nós vemos. Acabamos taxando como legalistas, como radicais, como extremistas, como pessoas que querem ser santas por si mesmas, porque as pessoas se tornam santas pela operação de Deus na vida delas. Mas aí quando nós vemos pessoas que estão se entregando completamente a Deus, que estão se convertendo, estão fazendo toda a vontade de Deus, reformar a saúde, foram para o campo, não porque elas querem se achar, não porque querem ser melhor, mas porque Deus nos orienta assim, e aí pessoas apontam o dedo, olha, tá lendo Ellen White, ó, a pessoa parou de comer carne. Enfim, temos de tomar cuidado para não nos enraizarmos no conforto deste mundo e escurecermos a nossa visão às pessoas que foram de fato convertidas por Deus, que são um verdadeiro milagre operado por Deus, porque aí estamos nos tornando como os fariseus. Então Jesus os reprovou por pensarem que aquele que alimentara milhares com uns poucos peixes e pães de cevada poderia, naquela solene advertência, referir-se meramente à comida temporal. Aqui Jesus falou para que os discípulos não comprassem do fermento dos fariseus. E aí os discípulos acharam que eles estavam falando de comprar o fermento dos fariseus, literalmente, temporalmente, para fazer a comida, os pães, com o fermento dos fariseus. E não era isso que Cristo estava falando. Cristo estava falando
do espiritual, que a gente citou agora há pouco. Havia perigo de que o astuto raciocínio dos fariseus e saduceus levasse os discípulos com incredulidade, levando-os a considerar levianamente as obras de Cristo. O fermento dos fariseus era justamente o cuidado para que as suas doutrinas, as suas ideias não infectassem os discípulos e eles caíssem na incredulidade em desconhecer a obra de Cristo. O fermento posto na farinha opera imperceptivelmente. Quando você está fazendo um pão, coloca lá o fermento, mistura, você não vê mais o fermento, mudando toda a massa segundo a sua natureza. O fermento se impregna ali na massa, no bolo, no pão, e a gente já não consegue mais olhar assim e ver, isso é fermento, isso é farinha. Nós não conseguimos ver, depois que o fermento mistura, nós não conseguimos diferenciar. Assim, se a hipocrisia se permitir lugar no coração, penetra o caráter e a vida. Se a hipocrisia entrar na minha vida imperceptivelmente como fermento e se misturar, ela vai mudar o meu caráter e a minha vida, nos moldando aos padrões deste mundo, aos padrões errados, aos mesmos padrões que os fariseus naquela época. Esse falso princípio, uma vez aceitos, operam como fermento na massa. Esses falsos princípios que os fariseus ensinavam, esses falsos princípios que são ensinados hoje, tantas coisas erradas ensinadas, pregadas hoje, que entram como fermento dentro do cristão, querendo o converter. Se não tivermos cuidado e aceitarmos esse fermento em nossas vidas, estaremos nos corrompendo, com risco de seguirmos o caminho da perdição eterna. Deus pode fazer um milagre de separar o fermento da farinha. Deus pode fazer um milagre de tirar todos esses ensinos errados da sua vida e lhe imputar de fato um caráter perfeito e genuíno, o caráter de Cristo em ti, o caráter de Cristo em mim, se assim nós permitimos e buscarmos. Mas se nós fazemos isso e queremos continuar misturando o fermento do mundo, estaremos nos moldando ao mundo. Nele penetra e transforma-lhe o caráter. É pelo caráter que nós conheceremos os filhos de Deus e os filhos das trevas. Pelo caráter, o caráter de Cristo estará em nós. De fato, aqueles que estamos verdadeiramente convertidos aos olhos de Deus. Era este ensino enganoso que tornava tão difícil ao povo o receber as palavras de Cristo. A hipocrisia dos fariseus era o produto do egoísmo. Como o fermento, se deixado a completar a sua obra, produzirá corrupção e ruína. Assim, o espírito do egoísmo, sendo nutrido, causará completa ruína. Se eu e você deixarmos que o egoísmo penetre em nossas vidas, ele vai fazer uma obra que será impossível reverter. Temos de hoje clamar a Deus para que separemos as coisas deste mundo, para que Deus retire o fermento deste mundo das nossas vidas, que limpe o nosso caráter, que possamos ser lavados de fato no sangue do Cordeiro e sairmos puros e perfeitos com o caráter de Cristo, sendo isto uma obra de Deus em nossas vidas. Eu sempre repito isso. Uma obra de Deus em nossas vidas. Se não for Deus em nossas vidas, isso será impossível. Não adianta você buscar por si mesmo essa transformação. Estará fadado à ruína. Nada mais é do que o fermento deste mundo, o egoísmo, o egocentrismo em nós, querendo dizer que eu posso fazer isso por mim mesmo, quando na verdade é Deus que faz isso por nós. Os dois últimos textos de hoje. Entre os seguidores do nosso Senhor, em nossos dias como outrora, quão disseminado se acha esse pecado sutil e enganador. E na verdade, quantas pessoas são egocêntricas, egoístas, colocando o eu como centro de tudo, mesmo dentro da igreja, a pessoa brigando por cargo, querendo aparecer, querendo estar à frente para cantar, para pregar, achando que ela é uma pessoa boa. O egocentrismo dentro
dos filhos de Deus, dentro do povo de Deus. Quantas vezes nosso serviço a Cristo, nossa comunhão uns com os outros não são manchados pelo oculto desejo de exaltar o próprio eu? E não é exatamente assim que nós vemos algumas vezes dentro das nossas igrejas pessoas brigando para exaltar o próprio eu? Quão pronto o pensamento de se congratular consigo mesmo e o anelo da aprovação humana é o amor do próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos divinos preceitos por teorias e tradições humanas. Quando o ego está em primeiro lugar em nossas vidas, seja através do egoísmo, seja através do egocentrismo, né? O egoísmo é não querer dividir, o egocentrismo é eu querer que eu seja o centro, que eu seja o destaque. Quando a minha vaidade, quando os meus prazeres são o centro da minha vida, eu vou me afastando daquele que é o ideal de Deus, e aí eu começo para suprir essa falta que eu estou vendo. Estou vendo que estou me afastando de Deus, aí eu crio as minhas teorias e as minhas tradições para tentar suprir aquilo que é a obra de Deus em minha vida. E aí eu vou andando em um caminho sem volta. A volta, claro que a porta da graça está aberta, mas conforme eu vou endurecendo meu coração, uma hora meu coração está tão endurecido que eu já não mais escuto a voz do Santo Espírito falando a mim, para nos convertermos, nos arrependermos e abandonarmos esse caminho de trevas. O último texto. A religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus, eis o motivo implantado pelo Espírito Santo, e unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Tudo de bom em nós é obra de Deus. E tem que ser para a glória de Deus. O poder de Deus somente pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é um sinal da sua operação. Quando você abandonou de fato o egoísmo, o ego, o conforto, os prazeres, a hipocrisia que você acaba implementando em sua vida por se afastar de Deus e colocar essas teorias e tradições para tentar suprir, para tentar se ajustar, para tentar achar que está no caminho certo, quando você abandona essas coisas de fato, quando nos colocamos aos pés de Cristo, aos pés da cruz, quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, implemente o caráter perfeito de Cristo em nós, então nós vendo que tudo o que fazemos é para a glória de Deus, tudo o que somos é por conta de Deus. E quando de fato isso acontecer, então nós veremos um milagre em nossas vidas, um milagre da transformação divina. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum comentário a respeito de algum outro texto, algum outro ponto do estudo, deixa nos comentários. Se pedir sugestão, deixa nos comentários, que estarei orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas para que possamos fazer toda a Tua vontade, nos afaste do ferimento deste mundo, para que possamos ter sempre a mente clara e limpa a fazer toda a Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.